No meio do deserto estava sendo cavado um poço de 60 metros de profundidade. Mas assim que chegaram a 10 metros de profundidade, surgiu um grande problema. A água subterrânea começou a se infiltrar sob pressão. E a pressão era tão intensa que, se não fosse controlada, o local inteiro se transformaria em um pântano. Aos olhos dos engenheiros, seus anos de trabalho árduo e bilhões de dirhams em investimentos pareciam estar indo por água abaixo. Esse foi o momento em que todos tiveram a mesma pergunta em mente. Será este o fim do projeto? A areia e a água do deserto afogarão o sonho de Dubai? Ou a determinação humana e o poder da engenharia superarão esse desafio? Porque este não era um projeto comum, era o Deep Dive Dubai, a piscina mais profunda do mundo, com 14 milhões de litros de água. A verdadeira questão não era apenas se poderia ser construído, a questão era quais foram os desafios que surgiram ao longo do caminho e como os engenheiros resolveram cada problema para transformar esse projeto impossível em realidade. Vamos descobrir no vídeo de hoje. Dubai é conhecida hoje em dia no mundo todo como uma cidade que está sempre pronta para quebrar recordes. A torre mais alta, Burj Khalifa, o maior shopping center, ilhas artificiais. E agora era a hora de um recorde que ninguém jamais imaginou: a piscina mais profunda do mundo. Mas para Dubai não se tratava apenas de construir uma piscina funda. Eles queriam criar uma experiência diferente de tudo que as pessoas já haviam sentido antes. Uma cidade subaquática, onde uma pessoa pudesse caminhar, explorar e sentir como se estivesse entrando em um mundo totalmente diferente. Para tornar esse sonho ainda mais especial, o próprio príncipe herdeiro se envolveu no planejamento. Ele sugeriu que uma grande árvore artificial fosse adicionada dentro da piscina, para que, à medida que os mergulhadores fossem mais fundo, eles sentissem como se estivessem entrando em uma selva subaquática. Sob sua visão, os designers também decidiram que o exterior do projeto teria a forma de ostra, para representar a tradição de mergulho em busca de pérolas dos Emirados Árabes Unidos. Isso porque houve um tempo que o povo dos Emirados costumava mergulhar no mar para coletar pérolas. E essa era sua principal fonte de sustento. A ostra é um símbolo daqueles dias e da sua cultura. Foi por isso que a construção foi projetada com esse formato. De qualquer forma, após um extenso planejamento e discussões, o trabalho real começou. Os engenheiros tiveram que cavar um buraco de 60 metros de profundidade, bem no meio do terreno desértico de Dubai. A escavação começou com o uso de máquinas pesadas, e a princípio, tudo parecia correr bem. Mas assim que ultrapassaram os 10 metros de profundidade, surgiu um problema que ameaçava todo o projeto. E esse problema era a água subterrânea. O nível da água estava tão alto que começou a se infiltrar na vala por todos os lados. Se não fosse controlado rapidamente, todo o local da escavação teria sido inundado. Isso significaria anos de planejamento, todo o custo do projeto e o sonho de Dubai de bater o recorde mundial, tudo perdido. Nessa situação crítica, os engenheiros imediatamente elaboraram um plano agressivo. Primeiro, instalaram bombas de drenagem pesadas ao redor do local. Essas bombas funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para remover a água do poço constantemente. As bombas funcionavam dia e noite para baixar o nível do lençol freático. E uma vez que isso estivesse sob controle, a equipe poderia escavar um pouco mais fundo, com segurança. Então, à medida que a profundidade aumentava, a pressão aumentava. Então, as bombas tinham que trabalhar ainda mais. Esse ciclo continuava: empurrar a água para baixo, cavar mais fundo e repetir. Mas instalar bombas não era suficiente, pois a pressão da água continuava aumentando. Então, os engenheiros construíram paredes de diafragma, resistentes ao redor do poço. Para quem não sabe, paredes de diafragma são paredes grossas de concreto construídas no subsolo ao redor do local e da escavação. Elas funcionam como um escudo protetor, mantendo o solo circundante no lugar e impedindo a infiltração de água externa. Isso ajuda a garantir que o poço não desmorone durante o processo de escavação. Para reforçar ainda mais essas paredes, também foram adicionados pilares de sustentação, mantendo toda a estrutura estável. E, dessa forma, a fase mais difícil da escavação foi finalmente concluída. Mas após a escavação surgiu uma questão muito maior: como as paredes da piscina poderiam ser mantidas seguras a uma profundidade tão extrema? Porque a 60 metros, a pressão da água excede 6 bar. Em termos simples, isso representa cerca de 6 vezes mais a força do que a superfície, empurrando constantemente contra as paredes.
De um lado, você tem todo o peso de 14 milhões de litros de água, e do outro lado, apenas paredes de concreto. Até uma pequena rachadura poderia ter causado o colapso da estrutura inteira em segundos. Por isso, os engenheiros decidiram que precisavam construir um container que pudesse suportar a pressão igual em todas as direções. A solução foi um enorme poço de concreto armado. Sua forma ficou cilíndrica, como uma garrafa térmica gigante. A forma cilíndrica é ideal porque seu design arredondado distribui automaticamente a pressão de maneira uniforme por todos os lados. Se a forma fosse quadrada ou retangular, os cantos ficariam fracos, e é aí que as rachaduras teriam começado. As paredes deste poço tinham cerca de 1,5 metros de espessura e barras de aço pesadas foram inseridas no interior para distribuir uniformemente a pressão e eliminar pontos fracos. Mas os problemas não terminam aí. A pressão não atuava apenas nas paredes laterais. Havia outro perigo oculto conhecido como força de empuxo. Para entender isso de forma simples, imagine empurrar um balde vazio diretamente para dentro da água. Ele salta de volta com força. Isso é empuxo. Assim como aquele balde vazio, a água subterrânea abaixo empurrava um enorme poço para cima. Se uma solução não tivesse sido encontrada, o poço inteiro poderia ter pulado para fora do buraco, igual a um balde flutuando na água. Para resolver esse problema, os engenheiros projetaram a fundação do poço para ser extremamente pesada, de modo que seu próprio peso o mantivesse firmemente no solo. A espessura da fundação era várias vezes maior do que a de alicerces normais, para que o peso por si só pudesse contrariar a força de empuxo ascendente. Mas apenas projetá-lo não era suficiente para provar que era seguro. Então, os engenheiros realizaram simulações computacionais avançadas. Eles testaram o que aconteceria sob pressão extrema, estresse prolongado e até mesmo em condições como terremotos ou mudanças de temperatura, para ver quão resistente a estrutura permaneceria. E todos os testes confirmaram que o poço poderia sobreviver por anos, sem nenhum problema. O momento mais crítico foi quando a piscina ficou completamente vazia. Naquele momento, a pressão da água subterrânea empurrava o poço com toda a força, e não havia água dentro para equilibrá-lo. Esse foi o verdadeiro teste. E quando a estrutura resistiu à pressão e permaneceu firme, foi então que os engenheiros finalmente tiveram certeza. O projeto deles era imbatível. Mas mesmo após a escavação e a construção do poço, o perigo ainda não havia passado, porque no deserto de Dubai, a água subterrânea exerce pressão constante. Para isso, enquanto as paredes de concreto do poço principal estavam sendo construídas, o primeiro passo foi aplicar membranas impermeáveis especiais na parte externa e sobre todas as juntas, como uma camada de plástico sintético que envolve toda a superfície de concreto. Foram instaladas barreiras de PVC em todas as juntas, para que caso se formassem fissuras, a água não pudesse se infiltrar. E sempre que necessário, foram injetadas substâncias químicas diretamente do concreto, o que selava instantaneamente as microfissuras. Dessa forma, a estrutura inteira virou basicamente uma banheira gigante, não dando chance para a água subterrânea entrar. Mas junto com a hipermeabilização, surgiu outro problema, conhecido como corrosão galvânica. Isso acontece quando dois ou mais tipos diferentes de metais entram em contato com a água. E um dos metais começa a corroer mais rapidamente devido a uma reação eletroquímica. Agora, essa não era apenas uma piscina comum revestida com azulejos, era uma piscina projetada para abrigar toda uma cidade submersa. Isso significa que ela incluiria metais, plásticos e concreto, tudo junto. Portanto, o risco era, assim que a piscina fosse enchida com água, os diferentes metais poderiam entrar em contato e desencadear uma reação eletroquímica, causando corrosão acelerada. Isso significa que havia uma possibilidade real de que os suportes começassem a enferrujar rapidamente. Assim, os engenheiros tomaram medidas preventivas desde o início. Removeram todos os metais incompatíveis do projeto e os substituíram por aço inoxidável ou ligas de grau marítimo. Junto com isso, foi elaborado um plano para aplicar tintas epóxi e revestimentos protetores em todas as superfícies metálicas expostas, para que os metais não entrassem em contato direto com a água. Dessa forma, o risco de corrosão foi controlado antes mesmo de começar. Agora, com a escavação e a estrutura principal concluídas, começou a parte mais singular do projeto, a criação da cidade subaquática. Mas tudo isso precisava ser feito antes que a piscina fosse enchida com água, pois uma vez cheia seria impossível instalar qualquer coisa dentro dela. Assim, os engenheiros construíram uma estrutura de andaimes com 60 metros de profundidade dentro da piscina.
como se um edifício estivesse sendo construído dentro de outro edifício de vários andares. Os trabalhadores iam dia e noite para instalar os acessórios, às vezes colocando sofás, livros, dentro de um quarto, outras vezes colocando um carro e uma garagem ou um piano em uma sala de estar. Itens pesados como carros, mesas de bilhar ou estátuas foram baixados diretamente para a piscina, usando guindastes. E um dos maiores desafios para os trabalhadores era que apenas subir ou descer a estrutura levava 20 minutos. É por isso que cada viagem tinha que ser perfeitamente planejada para que não se perdesse nenhum momento. Cada acessório era cuidadosamente preso e fixado no lugar, para que nada se soltasse e começasse a flutuar na água. A árvore artificial e os móveis temáticos já estavam todos instalados, como um cenário de cinema. Outro fator importante foi a iluminação, porque em lagos naturais, quanto mais fundo você vai, mais escuro fica. Mas aqui os engenheiros instalaram mais de 100 luzes LED subaquáticas que iluminaram todos os cantos da piscina. E não apenas para a visibilidade, as luzes foram especialmente projetadas para dar à cidade temática uma aparência dramática e cinematográfica. Tanto a iluminação ambiente quanto os sinais de emergência foram incluídos para que os mergulhadores pudessem se sentir seguros e ainda assim desfrutar de uma experiência emocionante. Além de tudo isso, os engenheiros tinham outro grande desafio: como manter uma piscina tão grande? Obviamente, se a água ficasse suja ou turva, a atração perderia todo o seu encanto. Assim, os engenheiros projetaram um sistema de filtragem de última geração, que circula e limpa toda a piscina a cada 6 horas. Neste sistema, os filtros de perlita retêm pequenas partículas. Em seguida, a tecnologia de ionização desenvolvida pela NASA libera íons na água para neutralizar bactérias e algas. Por fim, reatores de luz ultravioleta matam quaisquer micro-organismos remanescentes. Isso torna a água cristalina e, o mais importante, sem nenhum odor. Além da claridade da água, a segunda questão importante era a temperatura. Normalmente, águas profundas ficam bastante frias, mas para o conforto dos mergulhadores, a temperatura de toda a piscina foi mantida constante em 30 graus. Para alcançar isso, foram instalados sistemas de aquecimento e resfriamento em escala industrial, que circulam continuamente a água para manter a temperatura estável. E não se tratava apenas de conforto. A segurança dos mergulhadores era a principal prioridade. Como mergulhar a tal profundidade? E uma aventura arriscada por si só, a piscina foi equipada com 56 câmeras subaquáticas de alta tecnologia que monitoram cada canto. Na sala de controle, uma equipe treinada foi designada para rastrear cada mergulhador em tempo real, para que, em caso de qualquer problema, medidas imediatas pudessem ser tomadas. Para a comunicação, um sistema inteligente chamado hidrofones também foi instalado. Trata-se essencialmente de alto-falantes e microfones subaquáticos, que permitem que a equipe se comunique diretamente com os mergulhadores. Se alguém se desviar da rota ou houver uma emergência, o mergulhador recebe um aviso ali mesmo, debaixo d'água. Além de tudo isso, uma das características mais interessantes adicionadas foram os habitats secos subaquáticos, um a 6 metros e outro a 21 metros de profundidade. Trata-se basicamente de câmeras cheias de ar, onde os mergulhadores podem tirar suas máscaras debaixo d'água, respirar normalmente e descansar ou se abrigar em caso de emergência. E caso ocorra algum problema médico grave, há uma câmera hiperbárica avançada pronta para uso no local, capaz de tratar até 12 pessoas ao mesmo tempo. Foi especialmente concebido para tratar imediatamente condições como a doença de descompressão. Além disso, salva-vidas treinados e profissionais de mergulho estão sempre presentes para ajudar os mergulhadores sempre que necessário. Depois de tudo isso estar concluído, finalmente chegou a hora de encher a piscina com água. Mas essa não foi uma tarefa fácil. O Deep Dive Dubai foi preenchido com cerca de 14 milhões de litros de água doce, o que equivale aproximadamente a 6 piscinas olímpicas. Esse enorme volume de água não podia ser adicionado de uma só vez, por isso o enchimento foi feito em etapas. O fluxo foi cuidadosamente controlado e a água foi gradualmente enchida de baixo para cima, para que a estrutura não enfrentasse uma carga repentina. Em todas as etapas, máquinas monitoravam continuamente a pressão e os níveis da água, e todas as juntas e vedações eram cuidadosamente inspecionadas para verificar se havia vazamentos. À medida que o nível da água subia lentamente, a pressão interna dentro da piscina foi gradualmente se equilibrando com a pressão externa do solo
e das águas subterrâneas. O sistema de filtragem foi ligado enquanto a água ainda estava sendo enchida para garantir que a água não ficasse turva e permanecesse limpa. Todo esse processo de enchimento não foi uma tarefa de 1 ou 2 dias, foi feito lentamente, com fluxo controlado para que cada nível, a estrutura e a impermeabilização pudessem ser verificadas antes de passar para o próximo. Nesse ritmo, estimava-se que levaria 2 meses e meio para concluir o enchimento. Mas os engenheiros foram criativos. Além da tubulação municipal, eles também usaram caminhões-pipa para levar água ao local, de modo que o enchimento pôde ser concluído em 1 mês. Finalmente, após 1 mês, quando a água atingiu a superfície e todos os controles ficaram verdes, o poço se transformou em um mundo subaquático mágico. Quando este projeto começou em 2019, quase ninguém poderia imaginar que em apenas 2 anos, uma cidade subaquática de 60 metros de profundidade surgiria no meio do deserto do Dubai. Mas em 2021, os engenheiros concluíram todas as etapas, desde a escavação e construção do poço até a impermeabilização, tematização e sistemas de segurança. Em 27 de junho de 2021, quando o Deep Dive Dubai foi inaugurado, todos sabiam que ele havia se tornado oficialmente a piscina mais profunda do mundo. Para Dubai, este se tornou mais um marco icônico, levando seu turismo e excelência e engenharia a um novo patamar.